Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 176 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 500, 501 e 502 da Consolidação das Leis do Trabalho, que terminam o estudo jus-operário brasileiro a respeito da estabilidade e iniciam os seus trabalhos a respeito da força maior. Neste sentido, determina o artigo 500 da Consolidação das Leis do Trabalho que o pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato e, se não houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Justiça do Trabalho. Algumas observações são importantes para que nós possamos concluir nossos estudos a respeito da estabilidade. Em primeiro lugar, é preciso reforçar que a estabilidade, como já estamos a ver em todas essas nossas aulas que tratam deste tema, não existe mais no hemisfério jus-operário brasileiro privado, persistindo ainda em alguns casos no setor público. Por outro lado, os artigos relativos à estabilidade são usualmente levados a termo quando se trata das garantias de emprego, que são situações provisórias que se aplicam aos contratos individuais do trabalho vigentes à época de determinados eventos. Portanto, o artigo 500 pode ser levado em consideração com relação ao empregado portador de garantia de emprego, mas não mais em relação ao empregado que teoricamente portaria estabilidade dentro daqueles ditames que nós estamos apregoando durante todo esse nosso estudo a respeito do Instituto da Estabilidade. Portanto, o artigo 500 será por nós entendido com relação ao empregado portador de garantia de emprego. Nesse sentido, nos diz esse fascículo legal que o pedido de demissão do empregado portador de estabilidade provisória só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato. Se não houver o sindicato, será válido com a anuência da autoridade local da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, ou não havendo Delegacia Regional do Trabalho, não havendo sindicato da categoria
na área em que se desenvolve o pacto de emprego, deverá a parte empregadora e a parte empregada dirigir-se a um organismo da Justiça do Trabalho para obter da mesma o provimento jurisdicional que pretendem. Portanto, o pedido de demissão do empregado portador de garantia de emprego só será válido nestas oportunidades. Ausentes a chancela sindical, a chancela da autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, ou, por fim, da Justiça do Trabalho, o pedido de demissão do empregado portador de garantia de emprego não terá validade. Com isso, nós encerramos a situação jusoperária brasileira, que tratava dentro do corpus da consolidação das leis do trabalho sobre a estabilidade. Passemos, pois, então a um novo capítulo seletista com o estudo da força maior através do artigo 501 que nós acolhemos para essa nossa aula de número 176 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nesse sentido, nos informa o artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, que entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a ocorrência do qual não concorreu direta ou indiretamente. Portanto, a força maior é aquele acontecimento inevitável, imprevisto, que não poderia, em momento algum, o empregador contar com o seu evento, e que não depende da sua manifestação volitiva própria. E, além disso, não pode o empregador ter concorrido direta ou indiretamente para que aquele evento acontecesse. Vamos nos ater a uma situação que pode atender a todas essas nuances. Houve um desabamento, uma movimentação de terras vindas de determinado barranco que existia durante todo o tempo ao longo do empreendimento empresarial atingido. Esse desabamento de terras aconteceu por força de uma intempérie, uma chuva muito forte, que acabou desbarrancando todo um setor, não só daquele empreendimento, mas de toda a região. Nesse caso, entende-se como força maior, porque foi um acontecimento inevitável. Não podia o empregador saber que haveria aquela situação em uma área bastante extensa, que não só a do empreendimento empresarial. E não dependeu esse desabamento da vontade própria do empregador, e para o qual ele não havia concorrido direta ou indiretamente. Poderíamos até pensar que, em face da instabilidade de terreno, o empregador poderia ter previsto e evitado o acontecimento. Todavia, vamos pensar na situação de que esse empregador tenha feito toda a contenção necessária durante anos e anos e nunca tenha acontecido nenhum tipo destas atividades ao ponto de destruir parte ou todo o empreendimento
empresarial onde prestava serviços àqueles empregados ou aquele empregado propriamente dito. Não houve, portanto, uma vontade do empregador para que aquele evento acontecesse. E ele não concorreu para que isso pudesse ter tido lugar, porque ele tomou as providências necessárias para tentar evitar aquela situação. Portanto, nesse caso, é uma situação típica de força maior, porque o acontecimento era inevitável com relação à vontade do empregador e para a ocorrência do qual esse empregador não concorreu direta ou indiretamente. Todavia, se havia o aviso de que aquilo poderia acontecer e ele não tomou as providências necessárias, as obras de engenharia necessárias para evitar aquele desabamento, ele passa a ter a obrigação de ressarcimento daquelas situações, porque a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Portanto, são duas situações diversas. No primeiro caso, o empregador tomou todas as providências para evitar desabamentos, com as contenções necessárias, com o sistema de segurança todo necessário, mas a força da chuva foi de tal maneira ampla que acabou causando desabamentos acima dos previstos e, portanto, acabou vitimando todo o empreendimento empresarial. Nesse sentido, não foi o acontecimento compensado pela manifestação de vontade do empregador, quer dizer, o empregador não queria que aquilo acontecesse, tanto é que tomou as providências de engenharia necessárias para que isso não tivesse lugar. E não concorreu de maneira alguma, direta ou indiretamente, para que aquele acontecimento tivesse lugar. Então, neste caso, é a força maior. Todavia, se avisado da ocorrência da possibilidade de chuvas virem a motivar o desabamento e não tomou nenhuma providência no sentido de evitá-lo, aí sim a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior e, portanto, neste caso, não há a aplicação das atividades legais pertinentes aos casos desta natureza. A ocorrência do motivo de força maior, continua o artigo 501 a nos dizer, que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referentes ao disposto neste capítulo. Portanto, se houve a ocorrência do motivo de força maior, o desabamento, que nós estamos a colocar como exemplo, mas essa ocorrência de motivo de força maior, esse desabamento, não afetou substancialmente, nem foi possível de afetar o empreendimento empresarial. E, portanto, nesse caso, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa não foi atingida e, portanto, não se aplicam, nestes casos, as restrições da CLT referentes ao disposto neste capítulo, que é justamente o capítulo 8º, que determina as situações legais a respeito da força maior. Não tendo havido, então,
nenhuma situação que pôs em risco a atividade empresarial, não há falar em aplicação dos casos de força maior aos contratos individuais do trabalho atingidos pela situação. Diz o artigo 502 da Consolidação das Leis do Trabalho que, ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurado a esse uma indenização. Portanto, aqui o artigo 502 está a falar na ocorrência de um motivo de força maior que determinou a extinção da empresa. Foi de tal modo grave a situação que o empreendimento empresarial não pôde ser continuado. Ou mesmo que não tenha atingido a todo o empreendimento empresarial, aconteceu um motivo de força maior que determinou que um dos estabelecimentos, justamente aquele em que trabalhava o empregado, tivesse que ser extinto. Nesse caso, o empregado tem direito, quando despedido, uma indenização nas formas seguintes. Aqui é importante dizer que só vai acontecer essa situação do artigo 502 da Consolidação das Leis do Trabalho se o empregado for despedido em razão da ocorrência do motivo de força maior que determinou ou a extinção da empresa ou do estabelecimento onde aquele empregado exercia a sua prestação pessoal de serviços. Então, neste caso, é assegurada a esse empregado, na hipótese de sua despedida, uma indenização na forma seguinte. Se o empregado for estável, ou seja, se ele for portador de uma garantia de emprego, terá direito à indenização nos termos do artigo 477 e 478 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tivemos oportunidade de estudar em nossas aulas anteriores e que respeita a rescisão do Pacto do Emprego e suas consequências com relação aos contratos individuais do trabalho atingidos. Portanto, se ele for portador de garantia de emprego, ele terá direito a todas as verbas relativas à extinção do seu pacto de emprego, como se tivesse sido demitido sem a ocorrência de justa causa. Não tendo direito a nenhuma garantia de emprego, o empregado terá direito de receber, no caso de ocorrência de motivo de força maior, que determinou a extinção da empresa ou do estabelecimento onde aquele empregado laborava, e esse empregado não é portador de nenhuma garantia de emprego, terá direito a receber metade das verbas que teria direito em caso de rescisão sem justa causa. Portanto, no primeiro caso, ele tendo a garantia de emprego, ele receberá as parcelas rescisórias de forma integral. Não tendo direito à garantia de emprego, ser-lhe-á pago, nos casos de motivo de força maior, a rescisão pela metade do que teria direito em caso de uma rescisão sem justa causa. Havendo contrato por prazo determinado e ocorrendo motivo de força maior que determina a extinção da empresa ou do estabelecimento em que aquele empregado laborava,
terá direito esse empregado àquela indenização que se refere ao artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, reduzida igualmente à metade. Portanto, havendo contrato por prazo determinado, não sendo aquele empregado portador de garantia de emprego, ele terá direito à indenização que se refere ao artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, reduzida igualmente à metade. O artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já estudamos em nossas aulas anteriores, respeita ao pagamento da remuneração até o termo final do contrato pela metade. Então, no caso de haver uma ocorrência de motivo de força maior, que determinou a extinção da empresa ou do estabelecimento em que aquele empregado que laborava através de um contrato por prazo determinado aconteceu, é assegurado a esse empregado a remuneração até o termo final do contrato, quer dizer, aquela parte em que faltava para que se completasse aquele contrato por prazo determinado, o empregado terá direito de receber a remuneração correspondente pela metade, como está estatuído no artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 176 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos dar condições de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e, além disso, de distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.